A morte, sempre que abordada, é um tabu. Muitos de vocês devem ter visto, ouvido, lido sobre a morte do ator Flavio Migliaccio, que aconteceu nesta semana. E a morte dele acende mais uma vez um assunto que é pouco falado. Aliás, tem certas coisas que são pouco faladas. Morte é um assunto pouco falado. Suicídio é um assunto pouco falado. Hoje já se tem uma abertura maior, mas quantos assuntos que são verdadeiros tabus e as pessoas não abordam por medo de polêmica ou porque tem medo do assunto? Você fala sobre morte na sua casa? Quando eu trabalhava em rádio, eu tinha um patrocinador de um programa que vendia planos de assistência familiar, plano funeral. E eu lembro que toda vez que eu falava a respeito, ou quase todas as vezes que eu falava a respeito, alguém vinha, Jasser, que ruim falar desse assunto. Eu digo, mas por que ruim? A gente precisa falar sobre isso. Até um tempo, pai e mãe não conversavam sobre menstruação, ou mãe não conversava sobre menstruação com a filha. Até algum tempo não se tratava o assunto sexualidade na escola, né? Hoje já se tem uma abertura maior e vejam o quanto é importante conversar sobre isso, o quanto é importante conhecer, o quanto é importante se abrir, o quanto é importante dialogar. Um assunto que é tabu, ele continuará sendo um problema para a sociedade enquanto ele continuar ficando escondido. Enquanto todo mundo disser, não vamos falar a respeito porque é algo ruim, porque é algo complicado, porque é algo que traz medo. Então, a morte do Flavio Migliaccio traz o assunto suicídio de novo para as conversas. Claro que é muito triste falar sobre isso, mas é preciso para que a gente desmistifique algumas coisas. Dentre elas, que depressão é frescura. Existem bases neuropsicológicas que mostram o que acontece nos neurotransmissores, nos hormônios de uma pessoa que tem depressão. Não é simplesmente te ajuda. Ai, faz um esforço, dá uma saída. A pessoa que está num processo depressivo, ela não tem vontade de sair e ela já não consegue mais se ajudar. É por isso que ela está numa depressão. Então é preciso parar com essa história de que depressão é para a pessoa se ajudar, que uma chinelada ajuda. Depressão não escolhe classe social, depressão não escolhe renda, depressão não escolhe raça. Depressão acomete quem ela quer. Então começa a parar com essa história. A depressão é coisa de gente que foi mal criada, que teve tudo o que quis, que não aprendeu a dar valor pelas coisas. Alto lá. Conversa com um médico antes de falar merda. E segunda coisa que nós precisamos desmistificar é: quem quer se matar não anuncia. Primeiro que todo suicida sempre dá sinais disso, de alguma forma, seja no seu comportamento diário, seja nas coisas que fala. Preste atenção e ofereça seu ombro amigo quando você notar esse tipo de comportamento. Sabe aquele momento que a pessoa menos merece a sua atenção porque ela tá chata, porque ela tá aborrecida, porque parece que ela não gosta de ti, parece que ela não quer te ter por perto? De repente é esse o momento que ela mais precisa de você. O momento em que a pessoa menos merece é quando ela mais precisa. E outra coisa importante: o suicida nunca quer acabar com a própria vida. Nenhum suicida quer terminar com a sua própria vida. Ele quer acabar com a sua dor, com o seu sofrimento. E a única forma que ele encontra, depois de várias outras tentativas e de ficar como um cachorro correndo atrás do próprio rabo e nunca conseguir pegá-lo, a única forma dele conseguir, que a pessoa encontra para conseguir acabar com essa dor, com esse sofrimento, é chegando nesse extremo. Por isso, nunca ignore os sinais. E comecemos a falar mais disso. Abra-se mais. Esses assuntos que são tabus precisam ser discutidos, precisam ser conversados. A gente precisa falar sobre morte. Ai, porque é uma perda. Não, é morte. Use a palavra morte, acostume-se com ela. Você vai ter que passar por isso. Suicídio
precisamos falar sobre isso. Vamos falar sobre extremos. Não, essa é a palavra, esse é o termo. Nós precisamos ser mais abertos, discutir mais, eliminar alguns muros, quebrar alguns tabus, se nós quisermos ver um mundo um pouco mais leve e livre desse tipo.